O universo é um lugar vasto e misterioso, repleto de bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas. É natural nos perguntarmos se estamos sozinhos. À medida que exploramos o cosmos, buscamos sinais de vida além do nosso planeta. A busca por inteligência extraterrestre, ou SETI, alimenta nossa curiosidade. No entanto, o universo, apesar de toda a sua grandeza, permanece assustadoramente silencioso. Esse silêncio, apesar da quantidade de potenciais lares para a vida, é o cerne de um enigma perplexo conhecido como paradoxo de Fermi. Uma dessas hipóteses, tão intrigante quanto inquietante, é a hipótese da Floresta Negra. Essa teoria sugere que civilizações extraterrestres avançadas estão deliberadamente se escondendo de nós. Imagine o cosmos como uma floresta escura, e cada civilização é um caçador espreitando por entre as árvores. Toda civilização, movida pelo instinto de autopreservação, permanece silenciosa e oculta, ciente de que revelar sua presença pode ser fatal. Essa teoria arrepiante pinta um quadro de um universo onde as civilizações estão presas em um jogo cósmico de esconde-esconde. A hipótese da Floresta Negra tem suas raízes no reino da ficção científica. Um exemplo notável é o romance A Floresta Negra, de Cixin Liu, que explora um universo onde as civilizações se escondem umas das outras. O romance de Liu popularizou o conceito, solidificando seu lugar nas discussões sobre o paradoxo de Fermi. Obras anteriores, como A Nuvem Negra, de Fred Hoyle, também abordaram temas semelhantes. Essas explorações ficcionais serviram como experimentos mentais, levando os cientistas a considerar explicações alternativas para o paradoxo de Fermi. A ficção científica frequentemente serve como um campo de testes para ideias radicais, expandindo os limites da nossa compreensão. A transição da hipótese da Floresta Negra da ficção para a discussão científica séria pode ser atribuída a vários fatores. O contínuo silêncio das estrelas alimentou a necessidade de explicações alternativas. À medida que nossa compreensão do universo se expandiu, a ausência de civilizações extraterrestres detectáveis tornou-se mais intrigante. A hipótese ressoou com preocupações sobre os perigos potenciais representados pelo avanço tecnológico desenfreado. Esses fatores, combinados com as sementes imaginativas plantadas pela ficção científica, permitiram que a hipótese da Floresta Negra criasse raízes no discurso científico. No cerne da hipótese da Floresta Negra reside uma premissa arrepiante: qualquer civilização que revele sua presença o faz por sua própria conta e risco. Essa premissa está enraizada na ideia de uma cadeia cósmica de suspeita, fomentando um ambiente de medo e desconfiança entre as civilizações. Imagine uma civilização jovem detectando um sinal de outra espécie inteligente. Sua excitação inicial é temperada pela compreensão de que esse novo conhecimento é uma faca de dois gumes. Eles devem responder, arriscando perigo em potencial, ou permanecer em silêncio? A escolha lógica para qualquer civilização que priorize sua sobrevivência é o silêncio. Essa cadeia de suspeita desencoraja qualquer civilização de transmitir sua presença, empurrando o cosmos para um estado de silêncio autoimposto. A hipótese da Floresta Negra ganha mais peso quando consideramos o conceito de singularidade tecnológica. Uma civilização pós-singularidade possuiria capacidades além da nossa compreensão atual, incluindo viagens interestelares rápidas. Tal civilização poderia ver as menos avançadas como potenciais ameaças ou concorrentes. Mesmo que suas intenções fossem benignas, a disparidade na capacidade tecnológica poderia criar uma dinâmica instável. A possibilidade de uma singularidade tecnológica amplifica as ansiedades inerentes à hipótese da Floresta Negra.
Essa incerteza reforça a lógica do silêncio e da ocultação como estratégias de sobrevivência em um cosmos onde as dinâmicas de poder podem mudar rapidamente. A hipótese da Floresta Negra frequentemente se cruza com a teoria do Grande Filtro. Proposto pelo economista Robin Hanson, o Grande Filtro sugere uma barreira significativa que impede a vida de evoluir para uma civilização altamente avançada. A hipótese da Floresta Negra fornece uma explicação arrepiante: o ato de revelar a presença de alguém ao cosmos. Se as civilizações tendem ao segredo e ao silêncio, o Grande Filtro pode ser uma condição pervasiva do universo. Essa interpretação adiciona complexidade à hipótese, sugerindo um universo governado por um delicado equilíbrio entre risco e recompensa. As civilizações podem estar presas em um impasse silencioso, cada uma hesitante em dar o primeiro passo. A hipótese da Floresta Negra se baseia em especulação. Sua principal evidência é o próprio silêncio que busca explicar a falta de contato confirmado com civilizações extraterrestres. Os defensores argumentam que esse silêncio, dada a vastidão e a idade do universo, diz muito. Eles afirmam que, se as civilizações avançadas fossem comuns, já teríamos detectado sua presença. A quietude assustadora é a evidência mais reveladora de todas. A hipótese da Floresta Negra é uma teoria nascida do pessimismo, reconhecendo o potencial para a escuridão dentro da própria inteligência. Apesar do seu fascínio, a hipótese da Floresta Negra não está isenta de críticas. Os opositores argumentam que a falta de evidências para civilizações extraterrestres não é prova do seu silêncio deliberado. Nossos métodos para detectar outras civilizações ainda estão engatinhando. Os críticos desafiam a suposição de que todas as civilizações avançadas seriam movidas pelo interesse próprio e pelo medo. Eles propõem que a inteligência também pode dar origem à cooperação e ao desejo por conhecimento. As vastas distâncias entre as estrelas representam um desafio significativo, com atrasos no tempo de comunicação que podem se estender por milênios. A hipótese da Floresta Negra serve como um lembrete da nossa compreensão limitada do universo. Ela destaca questões profundas sobre a natureza da inteligência, cooperação e conflito. A busca por vida extraterrestre é, em última análise, uma busca por nós mesmos. Ao explorar o cosmos, confrontamos nossas próprias suposições sobre inteligência e tecnologia. O silêncio do cosmos deve nos inspirar a ouvir com mais atenção e nunca deixar de questionar. O cosmos está cheio de maravilhas, tanto terrificantes quanto inspiradoras, esperando para serem descobertas. A hipótese da Floresta Negra, se verdadeira, tem profundas implicações em como a humanidade aborda seu lugar no cosmos. Por décadas, muitos na comunidade SETI têm defendido o SETI ativo, a transmissão de sinais poderosos para o espaço, anunciando nossa presença ao universo. No entanto, a hipótese da Floresta Negra lança uma longa sombra sobre essa abordagem otimista. Se o universo é de fato uma floresta escura, então nossa estratégia atual de transmitir nossa existência pode ser comparada a gritar em uma selva cheia de predadores. Poderia atrair atenção indesejada, colocando em risco nosso futuro. Devemos continuar transmitindo, arriscando perigo em potencial, ou devemos priorizar a cautela e o silêncio? A hipótese da Floresta Negra nos obriga a reconsiderar nossa estratégia cósmica. É um pensamento preocupante, mas que devemos considerar à medida que nos aventuramos mais fundo no cosmos. Embora a hipótese da Floresta Negra possa encorajar cautela em nossa abordagem ao contato extraterrestre,
Ela não invalida a busca por inteligência extraterrestre. Em vez disso, sugere uma necessidade de refinar nossos métodos e ampliar nossas perspectivas. Se as civilizações estão se escondendo deliberadamente, precisamos nos tornar mais hábeis em detectar sinais sutis de sua presença. Em vez de focar apenas em transmissões de rádio poderosas, os esforços futuros do SETI podem se concentrar na busca por assinaturas tecnológicas. Isso pode incluir a busca por anomalias em sistemas estelares, como esferas de Dyson, ou a procura por sinais de poluição industrial nas atmosferas de exoplanetas. Além disso, a hipótese da Floresta Negra destaca a necessidade de colaboração interdisciplinar. Compreender as motivações e o comportamento de potenciais civilizações extraterrestres requer insights de campos além da astronomia e da física. Campos como sociologia, psicologia, história e até filosofia podem oferecer perspectivas valiosas sobre a natureza da inteligência, os motores de conflito e cooperação, e os desafios potenciais da comunicação intercultural, mesmo em escala cósmica. A hipótese da Floresta Negra, embora inquietante, deve ser vista não como um impedimento ao SETI, mas como um desafio e uma oportunidade. Ela nos impulsiona a pensar de forma mais criativa sobre como buscamos vida além da Terra, a considerar as implicações éticas do contato e a abordar o universo com um senso de admiração e cautela. A busca por inteligência extraterrestre é uma jornada para o desconhecido, e a hipótese da Floresta Negra serve como um lembrete de que o universo está cheio de surpresas, maravilhosas e potencialmente perigosas, esperando para serem descobertas. A hipótese da Floresta Negra se apresenta como uma adição arrepiante, porém instigante, ao diálogo contínuo em torno do paradoxo de Fermi. Ela sugere um universo onde o próprio ato de sobrevivência depende da capacidade de uma espécie de permanecer indetectável, um jogo cósmico de esconde-esconde em grande escala. Embora inquietante, essa hipótese nos desafia a confrontar nossas suposições sobre a natureza da inteligência e nosso lugar no cosmos. Ela nos força a perguntar: estamos realmente sozinhos neste vasto universo? Ou existem outras inteligências lá fora, deliberadamente se ocultando, sua existência sussurrada apenas nos fracos ecos de sua tecnologia? O silêncio das estrelas, antes uma fonte de maravilha e especulação, assume um novo significado inquietante quando visto pelas lentes da hipótese da Floresta Negra. A hipótese nos lembra que nossa compreensão do universo ainda está em sua infância. Somos uma espécie jovem, apenas começando a explorar o vasto oceano cósmico que nos cerca. As regras de engajamento, a natureza da inteligência em escala galáctica, o potencial para a cooperação e conflito, essas permanecem questões em aberto, envoltas no mistério do silêncio cósmico. Talvez o silêncio não seja um sinal de ausência, mas sim um testemunho da incrível diversidade da vida e da complexa tapeçaria de interações que podem estar se desenrolando pelo universo, ocultas à nossa vista. A hipótese da Floresta Negra, embora especulativa, serve como um poderoso lembrete da vastidão do desconhecido e da necessidade de cautela e mente aberta à medida que nos aventuramos mais fundo no cosmos. À medida que continuamos a buscar sinais de vida além da Terra, devemos estar preparados para um universo que pode ser muito mais estranho e complexo do que jamais imaginamos. A hipótese da Floresta Negra, embora seja apenas uma das muitas soluções potenciais para o paradoxo de Fermi, destaca a necessidade de uma abordagem nuançada e multifacetada para o SETI. Ela nos encoraja a pensar além dos simples sinais de rádio e considerar a possibilidade de civilizações que podem estar se escondendo intencionalmente, sua presença revelada apenas através de assinaturas tecnológicas sutis ou anomalias no tecido do espaço-tempo.
ela nos obriga a considerar as implicações éticas do contato, reconhecendo que nossas ações, mesmo aquelas motivadas por boas intenções, podem ter consequências imprevistas e potencialmente catastróficas. A hipótese da Floresta Negra não oferece respostas fáceis. Em vez disso, nos apresenta um desafio profundo e inquietante: confrontar nossas próprias limitações, reconhecer o potencial para a escuridão e o perigo no universo, e prosseguir com um senso de maravilha e cautela, enquanto navegamos pelo desconhecido cósmico. Em última análise, a busca por inteligência extraterrestre é uma busca por nós mesmos. É uma busca para entender a natureza da inteligência, o potencial para a vida surgir e evoluir em incontáveis formas e nosso lugar dentro da grande narrativa cósmica. Se a hipótese da Floresta Negra provar ser uma premonição arrepiante ou um testemunho de nossa própria perspectiva limitada, ela sem dúvida enriqueceu a conversa em torno do nosso lugar no universo, lembrando-nos de que o cosmos está cheio de mistérios, tanto terrificantes quanto inspiradores, esperando para serem revelados.